5 duras lições que a maioria de nós demora muito tempo para aprender. Eu estou com 31 anos e se eu soubesse dessas lições lá atrás, com certeza eu teria economizado tempo, dinheiro e a minha paz. A primeira lição difícil da gente aprender é que ninguém vai nos salvar. Ninguém. Todo mundo tá aqui, almeja ser uma pessoa melhor, crescer na vida, enfim. Mas a maior parte dessa mudança acontece internamente. Você precisa querer mudar, você precisa querer melhorar. Eu sempre me preocupei muito com o que as pessoas iam pensar de mim, com o que as pessoas iam julgar de mim, principalmente com relação à vida profissional. Eu queria muito crescer na vida, sair de onde eu estava, e eu ficava esperando que alguém fosse me resgatar daquilo. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, por exemplo, eu ficava pisando em ovos, tentando agradar todo mundo, que também é uma outra lição que eu vou falar depois. Mas a principal lição é de que algum chefe ali iria me enxergar, iria me dar uma boa oportunidade, iria me tirar ali e falar, não, vem, você tem potencial, você vai crescer aqui dentro. Só que isso não existe. É você por você mesma. Claro que é muito bom a gente ter suporte na vida, né? Ter uma família que nos completa, ter um pai, uma mãe que você pode contar, mas ainda assim eles não vão te salvar, eles não vão conseguir tirar você de onde você está. A não ser por você mesma. Ninguém tá tão preocupado assim com você quanto parece. As pessoas às vezes não pensam tanto assim em você quanto você imagina. Então, se você está esperando uma melhora de vida, se você está esperando uma melhor oportunidade de trabalho, você tem que fazer a sua parte, tá? E não espere nada de ninguém, porque isso é extremamente frustrante. Ah, mas eu imaginava que fulano ia me ajudar. Não vai. Ah, mas a minha amiga conseguiu um trabalho muito bom e tinha uma vaga aberta lá que era o meu perfil, ela nem me avisou. Não tem obrigação de te avisar. Então, quando você elimina essa questão da sua vida, você já corta uma frustração muito grande de achar que o outro tem que te ajudar sempre ou que ele tem que te salvar, tá? Coloca uma coisa na sua cabeça, vai ser você por você mesma. Você pode até ter um suporte, você até pode ter uma base, mas essas pessoas, elas não vão te resgatar. Isso vale para tudo, relacionamento, trabalho, círculo social, saúde. A segunda lição é que o tempo, ele não volta, mas ele vai te cobrar. Essa lição também foi muito difícil de eu aprender, porque primeiro a gente passa a nossa infância ali, não se preocupa com muita coisa, depois a gente entra na pré-adolescência, mais confuso ainda, para mim uma das piores fases do ser humano. A gente entra na fase adulta, mas de repente ainda não se sente tão bem direcionado, ainda tem algumas dúvidas. Mas a questão aqui de você, entre aspas, né, perder um tempo da sua vida, achando que não vai te fazer falta depois, que não vai te cobrar, faz sim, tá? Eu vou dar o meu exemplo, como que isso afetou a minha vida, porque dos 20 aos 28 anos, eu não me cuidei de forma alguma. Não fazia exercício físico, me alimentava muito mal, eu trabalhava, eu estudava, eu tinha as minhas responsabilidades, mas eu esquecia de mim, assim, não me cuidava, não praticava atividades físicas, eu também não tinha organização financeira nenhuma, eu ganhava meu salário e gastava, não tinha ali um propósito maior. Por quê? Porque eu achava que eu era muito nova e que tá tudo bem, eu não preciso pensar nessas coisas agora, mais pra frente eu me cuido, mais pra frente eu guardo dinheiro. Só que daí o tempo começou a cobrar. Porque talvez dos seus 20 aos seus 25 anos você não perceba tanto isso, mas depois você sente mais cansaço, você percebe que a sua alimentação reflete muito no seu dia a dia, que a falta de atividade física, de uma prática física, se você não tem, se você é sedentário, você sente muito. A desorganização financeira também me cobrou muito, porque daí eu cheguei num ponto que eu não tinha nada guardado, eu não tinha uma expectativa, era sempre o viver o momento presente. Não perca mais tempo na sua vida. Eu não estou dizendo que você não deva aproveitar a sua vida, que você não deva curtir, que você tem que ser extremamente preocupada, extremamente metódica, extremamente planejadora. Não, tudo bem, a gente tem nossas falhas, a gente tem nossos momentos de lazer, enfim. Mas o quanto antes você aprender isso, que o tempo, ele não vai voltar mais. Esses 8 ou quase 10 anos que eu perdi não guardando dinheiro, não voltam mais. E olha que eu gastei muito dinheiro. E o que eu posso fazer? Não tem mais como recuperar. Mas como o tempo me cobrou isso e eu aprendi essa dura lição, agora eu faço de tudo para correr atrás do tempo perdido. Então eu tento me alimentar melhor, eu tento fazer atividade física todos os dias, eu tenho uma organização, um planejamento financeiro muito diferente do que eu tinha 10 anos atrás. Pare de ficar adiando coisas que vão te fazer bem, né, que vão fazer bem para você no hoje e principalmente para o seu eu do futuro. Não fique adiando planos, projetos, tudo que for para o seu crescimento, faça agora com o que você tem.
Começa a guardar um dinheirinho, começa a se cuidar dentro do possível, né? Daquilo que pode ser feito na sua rotina. Vai estudar, vai se profissionalizar, não deixe os estudos de lado, porque lá na frente você vai agradecer o seu eu do passado. Eu tenho certeza que com os 40 anos eu vou agradecer a Mariane dos 30, que teve esse estalo, né? Esse despertar, e finalmente pude entender que não dá mais pra ficar perdendo tempo com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. Isso também vale pra relacionamentos, tá? Não perca tempo com relacionamentos fracassados, não fique insistindo onde você sabe que não vai dar em nada. No fundo, a gente sempre sabe que o relacionamento não vai fluir. A gente tá insistindo, a gente tá dando cabeçada, e o tempo vai passando. Isso vale para tudo também, aspectos financeiros, profissionais, qualidade de vida e relacionamento. Terceira lição: ser legal demais custa caro. Quantas vezes eu disse sim quando na verdade eu queria dizer não, porque eu tinha medo de magoar as pessoas, tinha medo de me posicionar e criar conflitos, evitava a qualquer custo desagradar as pessoas à minha volta. Enquanto isso eu ia me anulando, eu ia simplesmente me sentindo uma pessoa invisível, e os meus sentimentos eram colocados de lado para não desagradar ninguém na minha volta. Quando você aceita o que não quer, engole o que te machuca, ou então diz tudo bem para tudo só para não desagradar, né, ou não machucar as pessoas à sua volta, você está disfarçando paz. Ah, não, mas eu não gosto de conflito, eu quero ficar em paz. Mas você disfarça aqui essa paz com um conflito interno muito grande que te prejudica, vai te deixar ressentida, magoada, traz até doenças, porque muitas coisas que a gente engole, isso já é comprovado, muitas coisas que a gente não fala, mágoas, coisas que a gente vai guardando para dentro de nós, isso reverbera também na nossa saúde. Isso eu levei tempo também para aprender. Eu morria de medo de me posicionar e a pessoa me achar uma chata, não querer mais me convidar para nada, não me chamar para nada, mas hoje eu vejo que a maior paz que eu posso ter é saber dizer não. Ah, e daí que vão achar que eu sou chata? Eu sou chata mesmo, mas eu não vou fazer uma coisa que eu não quero. Ou se algo desagradou, eu vou falar claramente que aquilo, né, não foi legal, ou que a pessoa não deveria ter falado daquela forma. Alguns momentos o silêncio vale a pena sim, porque não vale a pena também você ficar discutindo bobeiras ou discussão de opinião que não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você percebe que você está se anulando para não desagradar aquela pessoa, para não ter um momento assim meio difícil, não dá. Então, não seja boazinha o tempo inteiro. A quarta lição é justamente essa. Nem todo mundo que te ama vai caminhar com você a vida inteira. Tem gente que você conhece, pode ser família, pode ser amigos, pode ser pessoas que você, sei lá, conviveu uma vida inteira. Mas, por mais que exista um sentimento, aqui eu não tô nem dizendo de brigas, é normal, é natural que ao longo do tempo, da sua vida mesmo, seu crescimento, você se afaste de algumas pessoas que você ama, ou mesmo, né, a pessoa te ama e se afasta de você. E isso pra mim foi muito desafiador. Eu não conseguia me conformar que amizades acabavam. Sem brigas, sem discussões, simplesmente por diferenças, né? A minha fase hoje é diferente da minha amiga, que esteve comigo durante 10, 15 anos. O meu ritmo tá diferente do dela. A minha fase, o meu crescimento foi diferente. Então, talvez a gente já não esteja mais na mesma vibe. E isso é uma lição que pra mim foi uma das mais difíceis. Que eu, como eu disse, não me conformava, né? De ter que perder a amizade assim, dessa forma. E eu ficava insistindo, fiquei insistindo muito tempo, tentando criar uma base ali, ainda sustentar uma amizade que talvez não tenha mais. E não significa que eu não gosto mais da pessoa, que a pessoa não gosta mais de mim. Mas que é natural, né, o ser humano chegar num ponto que as ideias não vão bater mais e tá tudo bem, cada um segue o seu caminho. E isso também vale para familiares. Às vezes a sua mãe te ama muito, mas ela não entende a sua escolha de carreira. E por isso, talvez ela não fique ali aprovando, né, enchendo você de elogios, bajulando, perguntando como é que está a sua carreira profissional. Mas ela te ama, ela tá ali e é isso. A gente respeita, convive, né, mas não necessariamente significa que a gente se odeie. Porém, é uma lição que a gente precisa aprender o quanto antes. E por último, a quinta lição, que a maior parte de nós demora muito para aprender, é que o autoconhecimento, a mudança, a melhoria interna dói. Dói. É desconfortável crescer e amadurecer. Você se sente sozinha na maior parte das vezes. Quando a gente passa por esse momento de autoconhecimento, do despertar da consciência também, você começa a se questionar muitas coisas, passa por crise existencial, começa a fazer perguntas, né? Quem eu sou, o que eu realmente quero da minha vida. Às vezes você pode tentar negar ou reprimir algumas emoções, alguns pensamentos, mas mais cedo ou mais tarde eles voltam para te atormentar, porque você precisa olhar para aquilo, você precisa olhar para os seus padrões, para as suas feridas, você precisa se curar, você precisa crescer. Nem todo mundo passa por isso. Tem pessoas que eles vão até ter momentos, sim, de conflitos internos,
Mas elas vão deixando, vão deixando, vão deixando, vão deixando. Principalmente pessoas mais antigas, né? Nossos avós, às vezes até nossos pais, que não tiveram essa oportunidade de buscar realmente ali o autoconhecimento, de se entenderem, de aprofundar em quem são eles verdadeiramente, entender esse desconforto. Então, passava por cima, né? Vamos tocando, mas a gente percebe que isso afeta muito. Talvez a gente observa no comportamento deles, né? Muitas coisas que poderiam ser diferentes se eles tivessem buscado esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. Mas é porque dói, é porque é difícil, é porque a gente se sente sozinha, não é fácil passar essa transição, não é fácil amadurecer e crescer. E se a gente não olha para isso e tenta buscar as raízes mesmo, entender quais são os meus defeitos, será que eu sou uma pessoa boa mesmo? Será que eu sou uma pessoa ruim? O que eu posso melhorar? Qual é o aspecto em mim mais negativo que eu preciso muito melhorar, que eu não quero mais ter? Isso tudo é extremamente desconfortável. Mas o quanto antes a gente aprender isso, o autoconhecimento é para a vida inteira, o quanto antes a gente entender ali o que nos desagrada, o que a gente não tolera, ou quais são os nossos valores, coisas que a gente não abre mão, mais fácil vai ser essa transição, né? Esse conhecimento e também colocar em prática aquilo que a gente quer melhorar, aquilo que a gente quer evoluir em nós mesmos. Então, quanto antes você aprender os seus gostos, o que te tira do sério, o que você não tolera, e entender que isso dói mesmo e é desconfortável, trazer essas mudanças, fazer essas mudanças para a sua vida, vai ser melhor, porque essa dor, esse desconforto vai te fazer enxergar, vai te fazer ter uma visão mais madura das coisas, vai te libertar mesmo, de certo modo, assim, da visão que a gente tem do mundo. Enfim, se alguma dessas lições ressoaram com você, não ignora, tá? Porque quanto antes você aprender, menos caro fica. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até mais.